Olá, tudo bem? Nós Tranquilo. estamos, nós estamos aqui com o Sérgio Rodrigues. Essa nossa conversa aqui é sobre hoje, né, especificamente sobre uma breve entrevista também, debate junto com nosso colega Sérgio Rodrigues, que a gente se conheceu no curso MOOC, que significa Massive Open Online Course, né, que é um momento que a gente se encontra para discutir sobre o ensino e a aprendizagem de inglês em vários ambientes, e é bom que é tudo online, né? Então a gente se encontrou ano passado, em 2020, meia pandemia online, e aí agora a gente decidiu debater um pouco sobre o writing, né? O fantasma dos alunos, né? Todos os níveis, seja do básico, seja do ensino fundamental, médio e jardim, até na universidade, né, queridos? Então, até para mim é difícil compreender esse universo porque é um processo, né? Então a gente vai conhecer um pouco, né, da história aqui do Sérgio Rodrigues. Eu trabalho no Unifespa, né? Mas aí a gente vai conversando aos poucos para desenrolar essa história, por que, né? Trabalhar com writing, mas antes disso vamos conhecer um pouco aqui da história e breve, né? Também Vou tentar conversa, que resumir. o tópico do writing também, né? Fica à Ah, vontade, Sérgio, pode falar um pouco aí para gente, o que primeiramente, que tu acha? eu gostaria de agradecer, né, ao convite. Eu acho que esse tipo de postura, de debate, ela sempre é benéfica, né, tipo, para todo mundo envolvido, sabe? Porque eu costumo dizer, e assim, na verdade, deveria ser um senso comum, né, de que a educação é um processo de construção. Então, tipo, cada um pode trazer a sua contribuição e deixar lá, e assim você vai montando, né? Então, muito obrigado pelo convite. Eu acho esse projeto Eu que bastante agradeço interessante. pelo nosso momento, né? Porque é tão difícil, às vezes, diante de tantos Assim, a momentos educação loucos é uma do loucura. caos que tá aí fora, conseguir arranjar uns minutinhos para conversar é ótimo. Obrigada Nada. por Então, ter assim, aceito. Pode ficar à basicamente, vontade. eu iniciei minha carreira há 8 anos atrás, né? Eu só tive experiência com um curso de idioma. Então, há 8 anos atrás eu estava concluindo o meu curso como aluno, né? E no semestre seguinte, eu terminei o meu curso como aluno no primeiro semestre. No semestre seguinte, eu já fiz um curso de treinamento, né, para professor. Então, assim, ali foram os meus primeiros passos dentro, tipo, para adentrar a sala de aula já como um profissional da educação, né? Então, eu aprendi de uma forma assim bem resumida, né? O que era didática, o que era ensinar inglês. Né? Então, eu estava já absorvendo aquele conhecimento de uma outra perspectiva. Casando com o fato de que na época eu estava cursando licenciatura em História, que também me trouxe uma boa bagagem de sala de aula, como se portar com o professor e tal. E também a questão do pensamento crítico e, tipo, levantar questões em sala de aula, mesmo em inglês, né, foi uma É coisa o que a critical história me thinking, influenciou né? muito, e isso, o critical thinking. Então, eu sempre carreguei isso comigo graças ao curso de História, que eu, enfim, acabei abandonando e trocando para letras em inglês. Então, assim, foi, eu, eu senti I muito essa vote, momento necessidade. revolt do Foi. Sérgio. Eu senti essa necessidade, assim, né? Então, 8 anos de sala de aula, trabalho em duas instituições, uma há 8 anos e outra há 4 anos. Trabalho tanto no curso de idiomas Aslan quanto na cultura inglesa, aqui de Belém. E, assim, não só abriram as portas, né, para eu ter essa oportunidade de lecionar e tal, como foi assim, foram instituições que me permitiram botar em prática o que eu estava estudando para ser professor, né? Então, basicamente encarei perfis variados de alunos, né, tipo de crianças mesmo, assim, de 6, 7 anos, como adultos de 60, né?
passando por militares, doutores, mestres, dançarinos, comediantes, jogadores de videogame. Dei aula para muita gente. Aí, momento Dei aula para muita gente. Diversificado. Sim. E assim, quando você me chamou para esse projeto, né, na hora assim me deu um estalo. Vamos falar de writing, vamos falar de escrita. Porque tanto na minha formação como professor, como profissional da educação, assim, apesar de eu ainda não ser formado, né, eu tenho certificações, né, de Cambridge, tanto para minha proficiência do idioma quanto para o meu ofício de professor. E para ter esses certificados, né, teve um processo de estudo, fazer provas, cursos, etc. E assim, nesse trajeto, somado, né, ao trajeto da graduação, a gente, como você comentou, né, a gente se depara com um fantasma do writing, um fantasma da escrita, que, assim, não é um problema de inglês, é um problema de escrita, né? Então, a gente se depara com uma realidade em que a gente não escreve muito, não tanto quanto poderia, não tanto quanto deveria, às vezes. Então, na hora, assim, assim, o que é que a gente poderia falar, né? Writing. Né? Vamos conversar sobre esse tabu, né, que alguns ignoram, outros usam como material extra, outros usam, outros têm esse objetivo específico de desenvolver o writing, né? Então, vamos conversar um pouco sobre essas nuances, porque é uma skill necessária, é uma habilidade necessária dentre as 4. Não somente para você se comunicar de forma informal, virtualmente, né, onde você tem a escrita, né, como principal fonte principal meio de comunicação, mas numa possível carreira acadêmica, né, na área. Então, quem foi que nunca se viu, tipo, começando o seu projeto do TCC e falando, cara, como é que eu vou escrever isso? O abstract, né? O famoso abstract, porque é a sombra dos estudantes da universidade, o abstract. Mas vamos pagar alguém para traduzir, às vezes não sai legal, até o artigo não sai bacana. E por que não, né? Tem as técnicas, né, também, de que o que estudou inglês, ou tem o inglês básico também para, né, e desenvolver o seu trabalho como writing. Sim, e assim, tipo, o desenvolver é que é a grande chave, né? Porque assim como todas as outras habilidades, o writing, ele se você vai subindo, né, os degraus da escada, né, até o aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento não significa a perfeição, né? Então a gente já deve tirar essa ideia. Também já tinha te falado, né, que até eu, assim, a gente tem que estar todo tempo em constante, numa reciclagem. Eu não gosto dessa palavra, porque eu prefiro a capacitação, né? Porque reciclagem lembra muito, assim, que a gente é um plástico, que a gente é meio que um objeto, né? Tipo, parece que a gente não presta e está se reutilizando, né? Eu detesto essa palavra reciclagem, até para alguns momentos teóricos da minha vida. Mas, enfim, aí é como se fosse até renovação, né, daquilo que você até já sabe, você já leu. É que no caso do reading, né, como ler também é muito importante, que é mais ou menos que assim, o pontapé para você também ter um writing legalzinho, né, maneiro e tal. Então, isso também envolve, mas na hora da prática que vem ali é que vem branco na hora de escrever, né? O que eu vou escrever, o que eu vou fazer, tanto na composition, né, que é uma redação simples ali que você vai desenvolver um e-mail, seja lá o que for, você às vezes dá um branco, né? E aí recorre lá o Translator. Famosíssimo, amado por uns, odiado por outros. É uma missão ali, viu? Porque tem essa conexão, né? Que às vezes vem tudo desembaralhado, mas ele tem evoluído muito até então, né? Não, sim, mas é uma tecla que a gente, assim, não só da área de inglês, mas da área de idiomas, né, estudar uma segunda língua, a gente às vezes tem que frear um pouco o processo de Google Translatorização do processo.
de ficar, assim, dependendo demais dele, assim, né? Principalmente aqueles que estão iniciando a sua vida no idioma, né? Ainda estão, assim, tipo, muito abraçados à sua língua materna.